às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. Nem sempre só porque estamos fazendo a coisa do jeito certo, tudo dará certo. Precisou doer para a gente finalmente cair em si de aquilo não nos servia mais. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês hoje uma mensagem com o tema que seria Paulo e quando as coisas dão errado onde menos se espera. Paulo e quando as coisas dão errado onde menos se espera. O apóstolo Paulo certamente é uma figura que, até na nossa compreensão cristã no geral, sempre gera admiração. Afinal de contas, se ouve muito sobre Paulo no Novo Testamento, e ele é, sem dúvida, o apóstolo que foi o principal desenvolvedor da base da nossa fé e da estrutura da nossa fé para seguirmos. Só que quando observamos a vida de Paulo um pouco mais a fundo, diferente do que comumente pensamos, foi uma vida marcada por inúmeros desafios e principalmente por desafios onde se menos esperava. Lembro-me quando eu era mais novo e pensava sobre Paulo, ainda sem conhecer tanto, ou estudar tanto a Bíblia, a minha sensação sobre Paulo é que ele era aquele tipo de homem que onde se chegava se estendia um tapete vermelho para Paulo entrar. Onde Paulo chegava, todos reverenciavam a Paulo. Onde Paulo aparecia, o que Paulo falava era sempre respeitado. E eu quero explorar com você rapidamente esta manhã o porquê, na verdade, normalmente era o contrário, e não dessa forma como normalmente pensamos. Porque sim, existem as vezes em que as coisas dão errado onde menos esperamos. Tão onde menos esperamos que por vezes dão errado até quando estamos fazendo as coisas certas ou quando nos interessamos em fazer as coisas de Deus. Uma prova dessa mesma realidade no Antigo Testamento é até mesmo o profeta Jeremias, que similarmente na minha infância eu lembro de um filme que sempre meu pai colocava em casa, de Jeremias, e realmente a retratação do filme era de uma vida de muito sofrimento. Mas era um filme de 2 horas de relógio, então parecia que sim, que Jeremias sofreu muito, mas foi em um período restrito, que não deu nem tempo do cabelo dele ficar branco. É o mesmo personagem do início do filme até o final, com a mesma aparência. Mas quando vamos olhar lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 3, o próprio Jeremias diz: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Então Jeremias, ele passou 23 anos fazendo o que Deus tinha proposto para ele fazer, e o resultado do que Deus tinha proposto para ele fazer certamente não era o resultado que ele esperava. Eu desafiaria qualquer um aqui passar 23 anos tentando convencer alguém ou alguns de alguma realidade e depois de 23 anos nada ter mudado e você me dizer que não está de alguma forma frustrado por nada ter mudado. E por que isso acontece, João? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. Existe um autor que foi um pastor britânico na década de 40, 50 e 60, chamado Martyn Lloyd-Jones, e ele chama isso do romance do evangelho. E não é romance no sentido do amor romântico,
mas é no sentido do próprio drama do Evangelho. O Evangelho em si, ele não é uma experiência de barganha. O Evangelho em si, ele nem sempre traz respostas prontas. O Evangelho em si, por vezes, eu posso estar falando ou fazendo tudo como Deus espera, mas o produto disso nas pessoas, ou até a minha expectativa sobre o produto que isso vai gerar, pode sim ser frustrada. E a vida de Paulo é uma prova disso. É tanto que nesse versículo que lemos, a Bíblia está falando que Paulo, ele sofreu tanto em determinado momento que ele da própria vida desesperou, ou seja, é aquele momento que o sofrimento é tal que dizemos assim, rapaz, seria melhor eu morrer logo. Não existe clareza de que momento foi esse, mas se estima que foi quando Paulo estava em Éfeso. E se estima que lá ele passou por um aprisionamento. E é aqui que ele se refere a esse momento de grande tribulação na Ásia. E aí ele diz que esse sofrimento foi tão indigesto que o desespero acerca da própria vida bateu. E isso contradiz ou é um contraponto de uma perspectiva de fé que normalmente se tem e hoje é muito frequente, de que não, se eu estiver fazendo tudo direitinho, o problema não vai chegar, o aperto não vai chegar, o sufoco não vai chegar. Mas chega. Por quê? Porque por vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E aí o primeiro exemplo que eu quero dar, porque hoje eu faço um compromisso com você, que eu vou terminar no horário. O primeiro exemplo que eu quero lhe dar é a questão das decepções. Ora, imagine se eu ou você nos tornamos aquela espécie de crente que ora, que não foge da obra de Deus, que jejua, e tem uma intimidade tão grande com Deus que, como aconteceu com Paulo, ele diz, conheço um homem sem corpo, não sei, sem espírito, não sei, mas foi levado às partes mais altas dos céus, ele foi revelado a coisas inefáveis. Paulo estava falando de si mesmo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus o arrebatou em espírito e revelou a ele a sua glória. Então imagina essa pessoa, imagina se eu e você fôssemos uma dessas pessoas, é bem provável que estando nesse lugar diríamos assim, rapaz, nada agora me para, nada agora põe um freio nisso. Só que às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E mesmo Paulo, sendo este homem, ele teve que experimentar o dissabor de se decepcionar com pessoas. É o que a Bíblia vai mostrar lá em Atos, capítulo 15, versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, e Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. Eles aqui não estão se desentendendo sobre que prato de comida vão comer. Eles não estão se desentendendo por uma besteira ou por dinheiro. Não, eles estão querendo fazer a obra de Deus. Só que nesse esforço da obra de Deus, vem a decepção que Paulo saboreia, porque João Marcos, que era alguém que ele pensava assim, está comigo, está vendo o que eu estou vendo, está vendo o poder do que isso tudo pode ter, João Marcos, ele se aparta e abandona a Paulo e a Barnabé e decepciona-o. Porque parecia alguém que ia colar com eles para fazer esta coisa de grande propósito e de repente se vai.
Ué, mas Paulo é um grande homem de Deus? Será que Deus não poderia ter revelado isso a Paulo? Será que Deus não poderia ter previsto isso para Paulo de antemão? Ou será que Deus não poderia ter dito a Paulo: Paulo não é João Marcos, é outra pessoa? Por que é que Paulo teve que se decepcionar com isso? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera, e às vezes, sim, eu e você teremos que lidar com decepções. É a decepção com o familiar, é a decepção com o irmão da igreja, é a decepção com o pregador que você gosta de ouvir, é uma decepção com o seu pastor, é uma decepção com o líder do seu pequeno grupo, é uma decepção com o líder do ministério que você faz parte, e aí você pode pensar assim: olha, isso é muito pesado para mim, isso nem deveria estar acontecendo, mas aqui vemos na Bíblia Paulo, que era quem conhecemos que mais poderia tomar as iniciativas para esse tipo de coisa não acontecer, com ele acontece. E se decepciona. Nesse caminho de fé, o crente passará por decepções com as pessoas. Nesse caminho de fé, nós ouviremos coisas que preferiríamos não ouvir. Eu lembro uma vez, numa igreja que eu era diácono, e aí, né, assim como todo mundo que entende de igreja, se tem um lugar para dar problema em diaconia, é estacionamento. E eu estava no estacionamento servindo como diácono, e aí teve um diácono, um irmão que ficou lá cheio de si, com um problema. Eu fui tentar acalmá-lo, aí ele me respondeu com um palavrão: deixe de comigo. Aí, essas decepções, elas vêm das formas mais ferinas, elas vêm das formas mais inesperadas, e aí surge aquela questão na nossa mente: meu Deus, eu não estou esculhambando, eu não estou no meio da rua, eu não estou num bar, eu estou na igreja, tentando fazer o certo, e aqui eu tenho que ouvir isso? Aqui eu tenho que me decepcionar? Sim. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E a experiência de Paulo é prova disso. Ademais, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz, Paulo falando, diz: procura ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, é outro que o abandonou e se desviou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Já imaginou se Paulo estivesse vivo hoje em dia? Se Paulo tivesse uma igreja em Feira de Santana, a gente tudo estaria congregando lá. Ou pelo menos é o que nós pensaríamos. Se Paulo passasse pela Bahia em viagem, a gente tudo ia correr para ver. Aí a nossa sensação é de que um homem como Paulo jamais se encontraria sozinho, não o abandonariam, mas a Bíblia está provando Paulo implorando a um discípulo para vir logo, porque todo mundo o deixou. Porque todo mundo o abandonou. E por que isso acontece? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. Viveremos decepções. Viveremos momentos em que nós vamos ser sufocados por atitudes, por comportamentos de pessoas que estranharemos se elas realmente professam a fé que dizem professar. É aquela experiência de viver algo tão vil por alguém que se diz cristão. Sim, haverão esses momentos.
E num tempo em que falsos mestres, falsos profetas se multiplicam mais que praga, tenha certeza que haverá muito mais momentos assim. Por quê? Porque nem sempre só porque estamos fazendo a coisa do jeito certo, tudo dará certo. No sentido de que isso não vai nos isentar ou nos livrar, ainda mais nesse ponto que estou falando agora, de decepções com as pessoas. Só que Paulo, ele poderia dizer assim: eu estou sozinho. Então, Senhor, acabou. Eu não quero mais lidar com isso. Paulo poderia ter voltado ao povo de Corinto, aos coríntios, e ter dito assim: olha, a tentação foi tão grande que eu me desesperei e quis morrer. E por isso, para mim, já deu. E para mim, chega. Olha, Senhor, o Senhor não me chamou para estar brigando com ninguém sobre quem deve ir comigo fazer esse negócio. Senhor, eu não quero estar brigando com Barnabé, eu não quero estar brigando com João Marcos, então, para mim já deu, olha, o tempo já foi, aí o Senhor arranja alguém, porque para mim é o fim da linha, eu não fui chamado para isso. Ele poderia dizer isso, mas Paulo, ele sempre continuava. Apesar da decepção, apesar da solidão, Paulo, ele nunca recuou ou retrocedeu. Porque ele sabia do tamanho da missão, do propósito, do valor daquilo que tinha sido posto sobre ele. E aí, você por vezes, e aqui permita-me puxar o seu pé um pouquinho, por vezes tem a pessoa tão boa quanto Paulo, que tem todas as boas intenções, que tem consigo o genuíno evangelho e a palavra, e ele está disposto a fazer o que é necessário. Mas aí o que acontece? Vem alguém e decepciona ele. E aí ele abre mão. E o lugar que ele deveria ocupar agora está vago. E toda vez, meu irmão, que você se incomodar comigo por estar aqui, porque eu não estou fazendo direito e eu estou fazendo errado, a grande probabilidade é que a culpa seja sua, porque você não quis ocupar o lugar que era para você ocupar e o errado veio e ocupou no seu lugar. Porque, inclusive, essa é a dinâmica maligna, tentar frustrar e decepcionar os sérios para que eles se acovardem de fazer a obra, e aí o lugar vazio, que era para um sério estar, sobe e entra aquele que não deveria estar. Então, se Paulo parasse ali, quem é que ia entrar no lugar dele? Os ditos superapóstolos, que ele mesmo fala ironicamente, homens que devoravam e defraudavam as ovelhas, eles assumiriam a igreja, sairiam como certos e destruiriam o povo. Se ele tivesse deixado a decepção falar mais alto, seria esse o resultado. Mas Paulo, ele continua, porque o lugar desocupado por um homem ou uma mulher de Deus vai ser ocupado por um servo de Satanás. Toda vez que você ver algo na obra de Deus que te incomoda, que mexe com você, é o próprio Deus dizendo: pronto, é você mesmo que eu quero que faça alguma coisa para isso mudar. Não deixe a decepção te paralisar. Na verdade, assumindo que às vezes as coisas dão errado, onde menos se espera, é aí que agora, esperando que deem, eu vou dizer: não importa as decepções, não importa o que ouvi, não importam os resultados, a minha alegria será fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas.
Então, o primeiro exemplo de como as coisas dão errado, onde menos se espera, é quando nós somos confrontados com as decepções nessa caminhada. Eu sei que muitos que estão me ouvindo provaram disso logo no início da sua caminhada, quando aceitaram e pessoas da sua própria família se afastaram de você. Pessoas da sua própria casa ficaram de mal de você. Mas é o próprio Jesus que diz que aquele que ama mais que pai, amar mais ao pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. E aquele que amar mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. O nosso amor, acima de todas as coisas, está em Cristo Jesus. O nosso foco, acima de todas as coisas, está em Jesus. É o maior clichê dentro de igreja, mas não deixa de ser equivocado, mas não significa que estar equivocado. É que o homem vai te decepcionar, o homem vai te frustrar. Eu, com certeza, já decepcionei alguns, mas não condicione a sua fé e sua caminhada às decepções. Antes, tomando esta coisa para si, seja a própria mudança que Deus está te despertando para ser. Você não foi chamado para ser o crítico do banco, nem o avalista do pregador, do púlpito. Você foi chamado para trazer melhora neste mundo, para influenciar as pessoas, para fazer gerações pensarem de outra forma. É tempo de sermos postos em chamas para o mundo vir nos ver queimar. Aleluia! Em segundo lugar, as coisas dão errado onde menos se espera. É quando batem em nossa porta as tribulações e as aflições. Em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Jesus encontra Paulo no caminho para Damasco, a Bíblia diz, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ou melhor, ele diz isso para Ananias, que o Senhor está mandando Ananias ir encontrar Paulo. Depois de Paulo ter sido encontrado por Cristo no caminho e agora está sem suas vistas. E dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tornou-se algo, parece que é venenoso ao cristão, o padecimento. Quando a Bíblia, ela diz estritamente o contrário. Na verdade, a Bíblia comumente, ela fala para que nós tenhamos alegria nas tribulações e nas aflições. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, sejamos sinceros com nós mesmos. Todo mundo aqui vai concordar comigo que tem uma porção de coisas nas nossas vidas que a gente só aprendeu pela didática da dor. Precisou dar errado para a gente, obrigado querido, entender que a gente precisava mudar a rota. Precisou doer para a gente finalmente cair em si de aquilo não nos servia mais.
Nós temos em nós a própria prova de que esse padecimento é didático e nos impulsiona e nos fortalece, só que aí passamos a querer ter algeriza disso. É como se nas igrejas não pudesse mais falar de tribulação, de padecimento, de vida com aflição. É uma vida alienígena, é uma vida marciana, que parece que todo mundo vive uma vida perfeita e eu só que sou o patinho feio. Essas coisas não são verdade. O padecimento cristão é bíblico, está na palavra e nós o recebemos com alegria, porque o cristão, ele é como o ouro forjado, precisa de fogo para purificar. Quanto mais fogo, quanto mais incômodo, quanto mais puxão de orelha, mais surge aquilo que há de resplandecer e iluminar onde você estiver. Não existe nenhum grande homem de Deus que você me encontre que não tenha sofrido bastante. Não existe. Até porque a prova da minha fé é quando eu sou fiel, quando ela é provada. Eu posso dizer, eu sou fiel a Deus e nunca ter sido provado isso, aí eu posso dizer qualquer coisa. Eu já falei isso aqui, eu não posso dizer que sou honesto até ter uma boa oportunidade de ser desonesto. Então, o que vai dizer se minha fé é genuína, é verdadeira, é a prova dela. E a fé só é provada quando as coisas dão errado onde menos se espera. Não tem para onde correr. Porque se eu sei que esse retorno em 2 anos precisa ser trocado, não é problema para mim, eu me programo. Mas se eu acho que o meu tablet vai durar para sempre, e aqui no meio da pregação ele dá um pane, eu me desespero, eu me desequilibro. Está o meu esboço aqui, para onde é que eu vou agora? É a pregação à moda antiga. Eu só poderei dizer que quando as coisas saem do meu controle, eu permaneço tranquilo. Não quando o retorno pifar, porque eu já esperava. Mas é quando aquela coisa que eu mais conto, ou é naquilo onde eu menos espero, quando aquilo dá errado. É aí que as pessoas vão olhar a minha reação para ver se eu sou esse equilíbrio todo que eu digo ser. A mesma coisa é a tua fé. E detalhe, quando você vai percebendo Deus provando a sua fé, é ainda mais motivo de alegria, porque isso significa que Deus está preparando para te usar. Gente muito usado por Deus, teve a fé muito provada, porque para ser usado por Deus, precisa ter muita fé, e para ter muita fé, precisa ser muito provado. Então pega a aflição, pega a tribulação, entende que isso não é o diabo, é o próprio Deus querendo gerar em você uma maturidade que vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Aleluia! Então, as tribulações e aflições. O próprio Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação. Os judeus amavam perseguir Paulo. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias,
muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Esse era o dia típico de Paulo. Não era glamouroso, não era bonito, não era estiloso. Paulo não usaria o terno que eu uso. Nessa altura aqui, Paulo nem tinha dinheiro para isso. Paulo já tinha renunciado demais. Mas ele sabia que essa cidadania dele não era deste mundo, era dos céus. Que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, de nada o seu ganho terá valido. É por isso que ele lá no final da sua vida vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Nós queremos agir por vezes como cristãos, como se nossa carreira fosse de um ano. Ah, já deu para mim, carreira braba, 1 ano já nesse negócio. Paulo teve a carreira dele se estendendo por quase toda a sua vida e só acabou porque não tinha mais jeito, porque ele estava preso. Aí que ele diz, prevendo a sua morte, combati o bom combate e aqui, agora, acabei a minha carreira. Queridos, o cristão, ele não para de ser cristão antes de ter morrido. A única coisa que te para de poder fazer o que você deve fazer em Deus é a morte, que por sinal não te deixa, não te faz parar de ser cristão, mas te promove a uma outra dimensão. Não existe parar no meio do caminho. Coloca isso na tua mente. Eu não sei se você já passou por decepções, o tamanho da tua tribulação, o tamanho da tua frustração. Hoje Deus te manda dizer: não é hora de parar, é hora de continuar. Aleluia! Vamos lá. Terceiro lugar, as coisas dão errado onde menos se espera, quando temos que lidar com as frustrações. Decepções é quando nos decepcionamos com pessoas. É quando pomos uma expectativa em alguém e ela não é atendida. E já vou caminhando para terminar. Frustrações é quando o efeito daquilo que eu faço parece que é nulo. Paulo, ele experimentou disso bem no início do seu ministério, que ele se converteu em Damasco, ele fugiu, se não me lembro bem, ele foi para a Síria, eu acho, ele foi para um outro país, passou um tempo lá, por alguns anos, e aí ele volta para Jerusalém. E aí quando ele chega em Jerusalém, ele tenta se ajuntar aos discípulos. Mas lá em Atos capítulo 9, 26 diz assim: mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Paulo bem que poderia dizer: não, peraí, vocês têm ideia do que eu abdiquei? Tem ideia de quanto tempo eu fugi? Eu fui para Damasco de viagem, minha vida toda estava em Jerusalém. Aí lá no meio Jesus me encontra, muda minha vida de cabeça, de ponta cabeça. Eu já estava há anos distante do meu lar. E aí o que é que acontece? Agora eu volto e vocês não querem nem acreditar que eu sou cristão? E aí vem toda a margem para a frustração. Você sofrer tanto por algo, sofrer tanto pela sua fé, e as pessoas agirem como se você estivesse de brincadeira. Isso é comum no meio familiar, aqueles que têm familiares descrentes. Você está tentando o máximo militar na sua fé, e as pessoas dizem assim: tu é crente o quê, rapaz? Ficam catando o teu erro para dizer: olha o crente aí, olha. São as frustrações. E aí, para além disso, que piora, a igreja de Corinto, que Paulo tinha fundado, era especialista em tirar ele do sério. Os irmãos de de Corinto questionavam as próprias credenciais de Paulo.
E eles ainda criticavam Paulo. 2 Coríntios 10:10 diz assim: porque as suas cartas, vocês dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. A igreja que Paulo tinha implantado dizia assim: Paulo é só brabo nas cartas, não fala bem, é raquítico e desprezível. Só que aí eles criticavam Paulo nisso, por enquanto elogiavam os que ensinavam as falsidades, mas falavam bem. E aí Paulo vem dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ele está dizendo assim: vocês sofrem hoje, porque vocês deram ouvido a quem prega um Evangelho diferente do que o que eu preguei. Queridos, o seu crivo como igreja, de quem sobe e prega aqui, é se o que prega está baseado na palavra. Um pode falar um pouco melhor do que o outro, um fala alto, outro fala baixo, um tem eloquência e outro não, essas coisas de pouco importam. Eu já vi grandes homens de Deus que bradavam, fazer grandes coisas, mas já vi grandes homens de Deus que sussurravam e faziam grandes coisas também. O crivo não está na maneira, o crivo está se o que é feito é baseado na palavra de Deus. Então, quando alguém sobe aqui para falar para você, você tem que se analisar se o que está sendo dito é bíblico ou não. E se não for, me rejeite e rejeite a qualquer um, porque sua alma vale caro e um pouco de ensino errado no meio de muito ensino certo enleveda toda a massa. Você não tem que abrir o seu ouvido para ouvir meia verdade. A verdade do Evangelho é íntegra e é pura e tem que ser manifestada na sua totalidade. Fica de pé, por favor, meu tempo acabou. Primeiro Coríntios 9, capítulo 1, Paulo tem agora que se defender dos seus próprios filhos na fé. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor, eu que o gerei? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E aí tinha mais coisas para falar, mas o tempo não permite. Só que é esse mesmo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, diante de tanta decepção, tantas frustrações, ele diz: mas eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. O evangelho é aquela coisa engraçada que por mais que você tente fazer o bem para alguém e conduzir alguém no caminho certo, se essa pessoa se rejeitar a seguir o caminho certo, ainda assim você tem que amá-lo ainda mais, mesmo que ela te ame menos por você insistir tanto a ela seguir o caminho certo. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a vós as mesmas coisas, e a segurança para vós. Filipenses capítulo 1, versículo 22, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, apesar
apesar das coisas terem dado errado onde não se esperava na vida de Paulo, ele nunca parou. O propósito da minha mensagem essa manhã é este: querido, para de tratar a decepção como novidade, para de tratar a frustração como novidade, para de tratar a tribulação como se ela não fosse anunciada. Essas coisas já estavam previstas. Esta coisa é o café pequeno. Nós não estamos no negócio de degladiar com nossas próprias emoções, frustrações e decepções. Existem vidas esperando um povo determinado para fazer, independente da dor, independente do arroxo mundano, aquilo que Deus quer. E este evangelho chegou até aqui desta forma, e Deus quer te usar para ele chegar em mais lugares através de você.